você. Boa noite a todos. Professor Anderson Campos, vamos para mais um dia da nossa pegada rumo à nossa aprovação, correto? O assunto de hoje é uma... Seu nome é? Desculpa. Márcio. Dione. Tamires. Perdoe-me, tá? Pelo esquecimento. Vamos hoje dar início a um assunto que ele é assim, não é complicado. É um assunto bem tranquilo. Só que acontece, eu sempre falo que às vezes o problema da língua portuguesa é o nosso dia a dia. Porque no dia a dia a gente fala e às vezes a gente fala assim de qualquer forma. Falamos certo, falamos errado também. E só que diante de uma prova, a gente não pode agir de qualquer forma. E muitas das vezes as questões da prova são muito similares ao nosso dia a dia. Vocês vão observar que o assunto de hoje, nossa, gente, sim, né? A gente de modo geral, nós falamos muitas coisas equivocadas. Talvez assim, um por falta de conhecimento, outros talvez, sei lá, eu quero falar assim, vou falar assim. Certo? E é um assunto muito bom. Geralmente ele aparece na prova. Mas o que a gente aborda aqui são os assuntos principais que são sim, os candidatos a aparecerem no assunto. São os assuntos principais das bancas, os queridinhos da banca, que a gente costuma falar. São os queridinhos da banca. Certo? Então, assim, vamos ter bastante atenção. Pô, professor, não entendi. Pode explicar? À vontade. Quantas vezes for. Na hora do exercício aí, só se atentar, como sempre eu digo, se atentar ao enunciado. O enunciado, às vezes o candidato ele já erra a questão no enunciado, porque interpreta mal o enunciado. Então, se interpreta mal, automaticamente vai fazer a questão não vai acertar. Certo? As questões são questões boas, são questões que faz pensar. Tem umas muito fáceis mesmo. Do tipo aquela quem errar traz o lanche, né? É muito fácil, que não dá para errar. Aí tem uma ou outra assim que requer mais atenção. Mas acredito que vocês, assim como na última aula vocês foram bem, e acredito que hoje também serão. Certo? Mais uma vez eu falo assim, não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de falar. Aqui é o lugar para errar, mas para aprender também, mesmo com erro. Né? Se você erra uma vez, você vai fazer o que da próxima vez? Acertar, né? Beleza? Quando a gente fala de concordância nominal, o que vem à cabeça de vocês assim? Nominal. O assunto ele é muito tranquilão, porque assim, a gente já tem isso. No nosso dia a dia, bem basicão, só pra gente iniciar. Vamos lá. Só pra gente ter uma noção de concordância. Isso aqui não é nada, isso aqui é só um aperitivo, só uma entradinha. Se eu falo o menino, e eu tenho que completar o que ali? Com. Aqui eu falo o, eu tenho que dizer menino. A menina. Não.
Por quê? Porque eu tenho um artigo que me dá a ideia que eu estou trabalhando com gênero masculino. E o A vai me dar uma ideia de gênero feminino. Pô, mas isso é fácil demais. Claro, isso é fácil demais. É tão fácil que a banca nem cobra. Isso. Ela vai cobrar aquelas coisas que são mais complicadas. Por exemplo, o uso do anexo. Anexo, tem anexo. Anexa. O uso do kit. O uso do verbo ser, com algumas palavras. Então, são essas questões que a gente vai trabalhar hoje. Que é o que cai na prova. Isso aqui não cai na prova. Sabe? Cai na, você falou, primeiro ano, né? Na primeira série. Isso sim, mas não é o nosso interesse, o nosso objetivo. Mas também não deixa de ser o assunto, que não deixa de ser concordância nominal. E quando a banca fala assim, de concordância nominal, não necessariamente a gente vai estar ligado a uma situação dessa, sim. Ok? Pode ter uma palavra que ela precisa concordar com alguma palavra, algum termo da oração vai ter que concordar com aquela palavra. Certo? Então, assim, o tema, o assunto, concordância nominal, ele é bem abrangente. Certo? Mas, assim, não vai trazer, acredito eu, nenhuma dor de cabeça a vocês. Porque eu já falei, né, que vocês, semana passada, apresentaram um bom resultado. E hoje não será diferente.
Pode entrar. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Pode entrar. Olha, galera, só para a gente iniciar a nossa explicação e como é que a gente funciona aqui no quadro. Eu coloco no quadro, vocês vão copiando, aí eu dou um tempo para vocês copiarem, né? Senão, eu explico, aí apago um lado, vocês copiam um lado, né? Eu passo para cá, deixo lá, vocês copiam lá, e a gente vai sempre trocando assim, nessa dinâmica. De bola? Para a gente entender esse assunto agora de forma mais ampla, né? Quando a gente fala nominal, nós nos referimos ao quê? A um nome. Claro, isso é inegável. Só que na língua portuguesa, quando eu falo de nome, eu falo exclusivamente de uma classe gramatical. Qual é a classe gramatical que se refere a nomes? Substantivo. Substantivo. Muito bem. Para a gente trabalhar com substantivo, eu preciso entender que algumas outras classes gramaticais trabalham especificamente, diretamente, para o substantivo. Por quê? Porque essas palavras, elas podem determinar o meu substantivo. Por isso que nós as chamamos de determinantes. Certo? E são as seguintes classes gramaticais, que eu chamo de pana, outros professores também usam esse termo, né? Para ajudar a vocês a lembrarem
quais são as classes gramaticais que trabalham para o substantivo. São essas classes aqui. Qualquer palavra, quaisquer palavras antecedida por um desses aqui vai se tornar um substantivo. Qualquer uma. Por quê? Porque elas estão... os nomes estão precedidos de um determinante. Então, algumas palavras mudam até a classe gramatical. Por quê? Porque você tem um determinante fazendo essa função. Bom, observe isso daqui que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, mas depois eu vou apagar, porque é só para elucidar, para ratificar aquilo que eu estou falando. Sempre que eu for fazer uma análise, a partir de agora, sempre que a gente for analisar uma oração ou um período frasal, ok? Nós temos de começar pelo verbo. Porque a partir do verbo fica muito mais fácil eu saber quem é o meu sujeito, quem é o complemento, tudo mais. Na primeira oração aqui, o pássaro canta belo. Qual é o meu verbo? Não. Galera, outra coisa, ó. Tem que vibrar, tem que falar com vontade, para dar aquela animada, né? Um lá que um vai contagiando o outro. De forma positiva. Verbo. Eu não vou entrar na classificação dos verbos. A gente só vai identificar quem é quem. Show de bola? Quem é o sujeito aqui no caso? Quem é que canta? Nossa. Então, se ele pratica essa ação de cantar, ele é o meu sujeito. Belo. Nessa situação aqui, quem que é belo? O pássaro que é belo? Não. É um cantar. Vou chamar isso daqui de um adjunto. Não é adjetivo, não. É um adjunto adverbial, que é a forma que ele canta. No caso, é o adjunto adverbial de modo. O modo que ele canta. Tudo bem? Agora, qual é o meu verbo aqui? É cantar ou cantar? Cantar. Quem é meu sujeito? O pássaro. Show pássaro ou do pássaro? Do pássaro ou pássaro só? Pássaro. Beleza. E é o quê? Vou botar de acordo com vocês falaram. É o quê? Belo é o quê?